mas boa noite. Lucão, consideração inicial para 46 pessoas aí, a gente tá com mais de uma sala da PUC lotada. O que que você tem aí para falar antes da gente começar a nossa jornada na AWS? Cara, eu acho que aqui vai ter. Como essa é a nossa primeira aula, né? Vai ser a aula zero, tá? Então, ela vai ser para contextualizar um pouco o que vai ser as próximas aulas. Absorver o máximo, o maior conhecimento possível. Pode encher a gente de pergunta, a gente vai responder tudo. E é isso. Eu acho que aproveitem principalmente esse conteúdo. A gente está iniciando ainda. Muita gente viu como é que foi as outras aulas, né? Então a gente tá caminhando, melhorando o site, colocando mais conteúdo. Então a ideia realmente é aproveita aí o conteúdo e sempre passa para os outros aí esse tipo de conhecimento. Nunca travar esse tipo de conhecimento. É isso aí, É isso. pessoal. Então a gente vai mostrar aí para vocês como que a gente vai guiar o curso. É, Quando vocês fizeram a inscrição, a gente percebeu quem era estudante, quem era DevOps, quem era desenvolvedor. Então, a gente pensou num curso bem básico de AWS, mostrando desde como a AWS surge, como que ela funciona, até como que você vai fazer alguns deploys lá, tá? E aí a última consideração final aqui, acabei de postar no final dessa tarde para a gente aí 3 simulados, então a gente já tem 4 simulados. Esses simulados, eles são literalmente quase dumps, galera, quase dumps. Então, aproveitem, porque isso não é simulado da Udemy, tá? E se eu fosse vocês, estudavam esses simulados, porque, ó, não posso falar mais do que isso, mas é isso aí, entendeu? Então, vamos lá. Boa noite. Vambora. Você vai puxar o slide aí, Lucão? Como é que vai ser? Puxar aqui, Dogão. Acho que. Perfeito. Deixa eu. Acho que a ideia aqui, pessoal, é primeiro iniciar entendimento, né? A gente está aqui para falar de AWS, né? Como o próprio nome aqui já diz. Então, não tem como começar a falar de AWS sem a gente falar de o que é cloud, o que é nuvem, tá? O que é o serviço de nuvem? Que ele é basicamente ele é um serviço, né? Ele é um tipo de computação. Então, ele é basicamente o que vai englobar um acesso a computadores, a recursos, tipos de armazenamento, serviços de infraestrutura, aplicações, através de internet, tá? Então, o sentido básico de cloud é isso, tá? O que a gente entende como cloud, né? Vamos pensar aqui em servidores, né? Você vai ter seu servidor, tem empresas lá que vai ter seu servidor, que vai ter seu storage, vai ter sua aplicação de armazenamento, ela vai ter isso dentro de casa, como que a gente gosta de sempre de falar, que é basicamente o data center local. Quando a gente está falando sobre cloud, ele é um serviço esse tipo de serviço de data center que ele é oferecido para outras pessoas através da internet. Então, a cloud ele é exatamente um serviço de data center sem que quem está contratando precisa se preocupar com esse tipo de recurso. Então, a nuvem, quando você acessa a nuvem, você não vai preocupar com servidores, com licença, com armazenamento, toda essa parte que a gente vai chamar de infraestrutura, basicamente ela é gerenciada por esses grandes fabricantes, tá? A gente vai focar em AWS, tá, pessoal? A gente vai focar em AWS. Mas quando a gente está falando de cloud, de nuvem, a gente pode falar outros grandes fabricantes que tem no mercado. Então, tem a Azure, tem a Google Cloud, tem a OCI, que é a da Oracle, tem vários provedores de nuvem pública. O que transforma ela em nuvem pública é que você consegue acessar ela através da internet. Eu como um CPF, Lucas, eu posso ir lá, criar uma conta na AWS, posso criar uma conta na Azure, posso criar uma conta na Google Cloud, e nessa conta eu provisiono o que eu quiser e o que esse tipo de serviço pode me oferecer. Então eu posso subir lá um servidor,
eu posso servir uma máquina virtual, eu posso servir serviços que estão que aquela nuvem, aquela oferta de nuvem pública está oferecendo, tá? O conceito de nuvem é esse, tá? Então, Exatamente. exatamente, e assim, o que que você ganha com isso? Quais são os benefícios de utilizar uma nuvem pública? Por que que tem várias empresas que optam por nuvem e estão saindo um pouco dessa parte de data center, dessa parte de data center e indo para fazendo esse movimento de migração para esses ambientes de nuvem. O primeiro ponto é agilidade, tá, pessoal? Agilidade é o seguinte, o que a gente entende como agilidade? Lucas, eu posso ir lá agora, eu posso criar uma conta na AWS e na mesma hora eu subo um servidor, em 5 minutos eu tenho um servidor lá, Windows rodando e eu provisiono esse servidor. Isso é agilidade, tá? Essa capacidade de provisionar recursos rápido sob demanda, tá? Se você está pensando isso quando a gente está falando de servidores, né, quando a gente está pensando em caixas físicas, o assunto ele muda um pouco, porque eles são é muito mais complexo você fazer essa questão em relação a tempo, tá? Então é muito Uhum. mais ágil essa parte de nuvem, você subir servidores e outros serviços. E aí isso aí a gente vai entrar mais nos outros módulos. Isso aqui é mais para fazer uma contextualização, beleza? É, acesso a partir de qualquer lugar é porque a nuvem pública ela é acessada através da internet. Beleza? Então eu posso acessar da minha casa, eu posso pegar meu notebook no shopping, numa praça e estar acessando o ambiente de nuvem desde que eu tenha acesso à internet. Tá? Isso também é um ganho muito grande. Lucão, então você está querendo me dizer que quando eu tô com meu servidor e eu preciso de mais armazenamento, eu não preciso entrar no site do meu distribuidor, comprar o armazenamento, esperar o caminhão chegar mais 5 dias ali, pagar o frete, chamar o meu funcionário para poder instalar aquilo, para depois eu alocar ele lá no meu sistema? É isso que você está E- querendo me dizer? Exatamente, Dogão, exatamente. Ah, E não vamos nos esquecer, porque a gente viu isso. Você pegar um pendrive, pegar um CD, uma mídia lá e tem que instalar o Windows e ficar horas fazendo instalação, configuração. Isso aí a gente pode subir aí de forma ágil em qualquer exatamente, lugar. E aí realmente exatamente. isso é uma vantagem assim que é extrema a negócios. Negócios que estão em rápido desenvolvimento, cara. Exatamente esse o ganho. E é exatamente isso que o Dogão falou. E isso entra exatamente sobre escalabilidade. Porque eu posso subir um disco, um armazenamento, eu estou precisando de armazenamento para os meus jogos, tá? Tô pensando aqui um cenário que eu preciso de armazenamento para os meus jogos. Beleza, eu subo ali um disco. Óbvio, eu vou pagar por esse disco que eu estou subindo. Assim que eu subo ele, Claro. ele começa a cobrança. Uhum. Mas eu tenho essa agilidade. Beleza? Perfeito, perfeito. Redução de custos é muito complexo quando a gente vai falar de redução de custos aqui na nuvem, tá, pessoal? O que a gente está entendendo como custo relacionado à nuvem? E aí já que é o TCO, que é Total Cost of Ownership, que é basicamente o custo total de eu ser o dono daquilo, beleza? A nuvem ela vai te cobrar para aqueles recursos assim que você provisionar eles. Tá? Só que qual que é a ideia dessa redução de custos? A ideia é que eu vou provisionar esses custos da menor forma possível e ainda eu não vou ter gastos, por exemplo, de ter um profissional lá que vai ficar configurando o servidor, o outro que vai ficar configurando equipamento de rede, o outro que vai lá espetar um pendrive lá e ficar instalando Windows. Então, a nuvem ela traz essa agilidade e ela traz para empresas profissionais que vão cuidar somente do negócio. Então, eles só irão cuidar desse tipo de negócio. Ou seja, eu não vou ter preocupação mais com essa parte de infraestrutura, servidores, isso eu não quero mais não. Agora eu quero é só meu negócio, eu quero o crescimento somente do meu negócio. Então é isso que vocês têm que entender como TCO, tá bom? Para quem é coordenador, já te cortando aqui, mas para quem é coordenador de TI, gerente de TI, ter uma equipe de TI, isso é uma mão na roda, né, Lucão? Você não Exatamente. precisa mais se preocupar ali com ar-condicionado, você não precisa mais se preocupar ali
E com estruturação, cabo passando para um lado, passando para o outro. Sem Nossa, contar que esses servidores que a gente está falando aqui, eles ainda possuem a redundância, né? Que a gente não teria aí num data center do jeito que ela é. exatamente. E isso é caro, viu, pessoal? É caro. É, ar-condicionado, você tem que pensar o seguinte: se meu servidor, se minha energia falhar, como que eu vou pensar em pegar geradores, em custo de no break, né, para manter aquele servidor sem desligar? Então, tudo isso, quando a gente está falando de infraestrutura, de data center, tudo isso é levado em conta, tá? E Isso. aí, a nuvem, ela já traz isso para você, tá? É. Então, tudo essa gestão de data center, eu não quero mais isso, não. Isso aí quem está fazendo, no caso, vai ser ou a própria AWS, ou a própria Azure, ou a própria Google Cloud, e os maiores provedores de nuvem, eles vão ter esse mesmo padrão de serviço, beleza? Perfeito. E aquela questão de pagar pelos serviços que são utilizados, tá? Então, se eu utilizo aquilo, eu pago. Se eu não, então, exatamente em redução daquilo que eu vou subir, porque eu só quero pagar aqui, porque eu só vou pagar aquilo que eu vou utilizar. Hum. Então, esse é o conceito. Por exemplo, Lucão e eu, a gente trabalha numa empresa parceira de AWS, tá, pessoal? Então a gente vai citar aqui um exemplo real do que a gente teve lá. A gente teve um cliente que precisava aí de uma máquina com uma certa demanda de hardware, mas que também tinha uma GPU muito forte, porque esse cliente precisava renderizar ali algumas coisas. Só que ele precisava disso 10 dias. Que se ele fosse comprar a placa de vídeo, se ele fosse comprar toda a computação ali, todo o hardware para montar aquilo, seria um dinheiro desperdiçado ali de forma absurda, porque era uma máquina muito cara. Então, o que que ele fez? Mandou mensagem pra gente, perguntou se na AWS tinha. E na AWS tem tudo. A gente achou a máquina que ele estava precisando, então ele pegou aquela máquina, subiu, realizou ali as atividades, acabou, foi, matou a máquina e pronto, parou de pagar aquela. Então, a vantagem que o cloud te dá é essa. Qual que é o tamanho do seu negócio? Qual que é a necessidade do seu negócio? Baseado naquilo que o seu negócio apresenta, a gente consegue malear outros recursos, outras opções, e num todo fica mais barato. Beleza? É, exatamente. E aí, pegando um pouco de gancho ali no que o Douglas falou, que ele falou que a AWS tem tudo, a gente vai ser tendencioso aqui mesmo, viu, pessoal? Porque a AWS é a melhor nuvem que tem disponível aqui no mundo, tá? E aí a gente vai falar um pouco exatamente disso. Eu vou até pular esse slide, e agora depois eu vou voltar naquele outro slide, porque eu já vou começando a falar um pouco de por que a AWS, tá? Por que que a gente vai falar de AWS, por que que a Uhum. gente sempre fala de AWS, e por que que a gente está falando que a AWS é a melhor, tá? E é bom deixar claro aqui que a gente não tá recebendo R$ 1 da AWS. Ah, é verdade, é Exatamente. bom deixar claro aqui que a gente não tá recebendo R$ 1 de ninguém. É, É, exatamente. mas Isso aqui a só uma gente. iniciativa nossa. Exatamente. Mas a gente escolheu se profissionalizar em AWS e se especializar em AWS. Então, a gente tem que defender aquilo que a gente escolheu. Por que que, diante todas as clouds disponíveis no mercado, a gente escolheu trabalhar com a AWS? Óbvio que você que está aí do outro lado, você que está aí, desenvolvedor, DevOps, coordenador de TI, você tem que ter essa preocupação. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar e ganhar um salário proporcional, né, Lucão? Então, a, Exatamente. a gente colocou várias coisas aí na mesa, e aí, fora isso que o Lucas vai falar, a gente também colocou mercado de trabalho, quantidade de empresas que utilizam, e é claro, né, gente, salário, que isso é importante para a gente também. Na verdade, se a gente não trabalhasse aí sem receber dinheiro, eu estaria em Mato É, Grosso, no Pantanal, pescando em horário comercial. Enfim, é. Trabalhar vambora. por amor. Exatamente, exatamente. No final das contas, a gente precisa pagar os boletos, né? Exato, exato. Mas é basicamente isso, tá? Exatamente, realmente. E a gente viu esse cenário e exatamente por isso escolhemos a AWS, tá? E aí, um pouco de por que foi essa escolha, tá? A AWS ela tem o maior número de serviços, tá? A AWS ela é a parceira de nuvem, ela é a fabricante de nuvem pública mais antiga do mercado,
tá? E como mais antiga, é a única que manteve esse grau de, ele manteve o grau de serviços e de clientes, e ao longo dos anos foi se aperfeiçoando, tá? E aí, exatamente por isso, ela sempre se manteve como líder em questão de qualidade e quantidade de serviços, beleza? Então, quando a gente está falando de serviços, a AWS é que vai ter um maior número de serviços. Então, cara, assim, eu já trabalho com a AWS já tem muito tempo, tá? Já tem 4 anos que eu trabalho com a AWS e cada dia eu descubro um serviço novo, cara. E assim, é um serviço que, às vezes, um serviço que eu nunca ouvi falar, eu descubro isso, tá? Douglas também, com certeza, é dessa mesma forma. Cada dia a gente vai aprendendo mais serviços, outro tipo de serviços, e a gente vai entendendo o porquê que porquê da quantidade desses serviços, beleza? Exatamente. Exatamente para diferenciar em clientes, em trazer clientes e agora está tendo um movimento muito forte em inteligência artificial, né? Sim. Que é um movimento comum aí que a gente está vendo muito no mercado. Além de serviço, rede global. O que que significa? Entrega de conteúdo. Tá? Então depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, até nesse módulo, mas é basicamente em quantidade de regiões, quantidade de data center, quantidade de pontos de entrega de conteúdo. A AWS é a que tem mais. Tá? E aí ela vai fazer essa entrega de conteúdo. Daqui no Brasil tem regiões ali, tem Estados Unidos, tem região da África, tem região do leste europeu, Ásia. Então, assim, tem o mundo Exato. inteiro tem regiões, Exato. pontos de entrega de conteúdo, Olha, data centers. eu vou citar o exemplo aí, Lucão, para eles entenderem do nosso cliente, que é uma das maiores rádios do Brasil, que foi cobrir a Copa do Mundo. Então, a gente teve que bolar aí uma estratégia para esse cliente, quando for gol lá, já mandar informação no rádio em tempo real. Então, a gente viu ali, achamos outros serviços da AWS, aí ao decorrer do curso a gente vai mostrar isso para vocês, serviços que fazem aí um cache que a gente transforma em redes de banda. Ainda não é a Kazé TV, ó, Aleph, mas um dia, quem sabe, Quem né? sabe, né? Mas é muito legal como a AWS trabalha isso, gente. Às vezes você tá com um aparelhamento ali em Dubai que tá dando ping com o Brasil em 16 e você fica sem entender o porquê, sabe? É bizarro, é bizarro. Depois eu até vou mostrar um site para vocês, só para vocês entenderem um pouco mais esse alcance, tá? O que a gente está falando sobre alcance? É, Confiabilidade, tá? Então tem os melhores números relacionados à resiliência. O que que significa isso? A tempo que o seu de parada de data center. Sempre vai existir um tempo médio de parada. Ou seja, ela vai te fazer um te entrega e vai falar o seguinte, ó, baseado nos meus clientes, esse serviço tem X% de chance de ficar fora do ar. Tá? Então a AWS é que tem os melhores números, que tem os melhores números de entrega e de que a probabilidade do seu dado se perder é muito baixa. Sempre vai existir, né? Isso aí é impossível o número ser zero, tá? Então sempre vai existir uma chance do seu dado ser corrompido, você perder esse dado. Isso aí até na sua casa, no seu notebook, isso aí é uma lei. Mas como provedora de serviço de nuvem, a AWS é que tem os menores números, tá? Flexibilidade, então entrega de serviços, de sistemas operacionais, a bancos de dados, a plataformas, então isso que o Dogão até falou aí, GPU, servidores com GPU altíssimas, servidores com as últimas GPUs que a Nvidia lançou no mercado já tem lá em servidores para você lançar. Então, quando eu estou falando de flexibilidade é nesse sentido, tá? Capacidade de você lançar esse tipo de serviços diferenciados, vamos pensar aqui, tá? E a facilidade. O que é facilidade? Facilidade é conteúdo que você vai encontrar, tá? Então, se você encontrar o conteúdo que é mais fácil de você encontrar, eu estou com dúvida, né, como subir uma EC2.
no final das contas é o que é mais utilizado no mercado, tá? Hum, Isso é comum, tá? Também não é algo fora do comum, mas é exatamente por isso. Como é mais utilizado, existem mais conteúdos. Não só conteúdos oficiais, tá? Isso aqui vai daquele canal no YouTube, daquele blog, daquele postzinho ali que você vê num site, relacionado a uhum. isso. Tá? Só um parêntese aí, se tá com dúvida como eu subir EC2, escolaws.com.br, vai lá na aba de tutoriais que já tem lá É, uma postagem de como fazer isso, tá? é, Mas a gente vai mostrar para vocês também. E um exatamente. outro parêntese aí também, hoje, mais cedo uma recrutadora já me chamou, já falou que estava precisando de um engenheiro de cloud. Então, se você já mexe com a AWS, dá uma conferida lá na parte de vagas, que a vaga ó, supimpa. Pode Isso aí. continuar, Lucão, desculpa. Não, mas tá certo, é isso aí, E vaga. falar isso pra É turma. isso aí, O tem que falar intuito mesmo. aqui é ajudar o pessoal. É, E não tem, se a gente pudesse, a gente, nossa, é. a gente achava um emprego para cada, né? Então, por enquanto, essa vaga, pelo que eu vi lá, ela é de engenheiro de cloud 2. Então, ele tá ali entre o pleno. Se você já trabalha, gente, vai lá. Quando você clicar lá, já vai aparecer que você veio pela escola AWS, ela já vai saber. E aí ela segue todo o processo seletivo. Vou correr atrás aí de um monte de vaga para vocês, tá? Inclusive vagas de estágio para quem quer começar no mercado. Vagas remotas, que a gente sabe que tem muita gente aí de fora, vagas Exato. híbridas, talvez aí pra alguém vai se encaixar nessa vaga, até vagas Isso aí. presenciais, Isso tá? aí. Vou Conte voltar conosco. aqui um slide aqui, porque acabou que eu, Uhum. eu me fui mais pra frente. Só para deixar bem claro, pessoal, a gente tem 8 slides, tá? A gente já tá no quarto. Tá, é isso. A aula de hoje é só dar um aparato sobre a AWS e mostrar para vocês quais serão as 7 aulas que a gente vai mostrar para o curso, tá? Até passando aí, desculpa, Lucão, passar dando Não, eu cavalo na empolgo frente quando eu dos falo de bois. nuvem. Não, mas eu também, eu também. É. Mas é só para deixar bem pontuado aí para vocês. Opa! Ah, o Bruno é um grande cliente nosso, pessoal, que tá brincando aqui, falando Ó, que quero vaga aí com vocês, como é que eu faço? Brunão, você já mora grande aqui, ó. Brunão, grande Você Brunão. mora aqui, ó. Essa vaga aqui é de você. É. Mas a gente vai passar com mais 4 slides, tá, pessoal? E a gente quer entender e ter um feedback de vocês. Podem nos chamar no privado, podem mandar uma mensagem lá no contato no Escola AWS, para a gente entender que você como dev, você como DevOps, você como segurança, sei lá, se a grade que a gente vai apresentar para vocês é de fato aquilo que vocês querem aprender, tá bom? Manda bala, Lucão. Desculpa. É isso mesmo. E depois a gente vai até fazer um conteúdo extra aí de certificação, tá? Exatamente. Fica atento aí, porque Estão certificação é dizendo aí importante que também. estão dizendo aí que vai ter um voucher. Estão dizendo, estão Ah, dizendo, é tô isso aí. dizendo. Então, recapitulando ali quando eu estava falando de nuvem, a gente tem que pensar aqui em três tipos de entrega de nuvem, tá? A nuvem, em si só, nuvem, ou seja, aquele tipo de implementação que é 100% nuvem. Que aí ela não tem aspectos de servidores locais. E aí, isso aí, onde que existem os maiores players aí que são só de nuvem? Startups. Então, startups geralmente, se não 100%, vou falar 100%, mas geralmente elas já nascem na nuvem, tá? É 100% na nuvem. Então, todas as suas aplicações, todos os segmentos ali do negócio estão implementados em nuvem. Tá? Então, até quando a gente vê isso aí também, todas as nuvens têm programas de incentivos a startups. Então, programa de incentivo para startups subir o ambiente naquela nuvem, e aí provavelmente tem um contrato ali interno que relacionado ao negócio, tá? Mas é exatamente esse tipo de padrão ali de startups. Híbrida, que é aquela que existe um data center local, vários data centers local e um modelo de nuvem. Então, e aí tem relacionamento entre esses dois ambientes. Isso é muito comum, tá? Isso aí a gente, pelo menos o cotidiano meu e do Douglas, que a gente vê mais essa parte híbrida. Empresas que têm eram muito fortes o data center local e planejaram realizar migrações para a AWS e com esses dois ambientes habilitados.
como a O gente. que é o processo É, mais comum, né, Lucão? exatamente. Exatamente, porque Começa as uma empresas. coisinha ali, outra É, coisinha ali, e quando vai ver já tá tudo dentro da nuvem, é. tá? Lucão, o Everton Lucas pediu para definir novamente o conceito de nuvem, porque ele deu uma moscada. Vamos lá, Everton, deixa eu dar deixa eu voltar aqui só para te explicar, para a gente entender aqui, para a gente dar uma Fiquem recapitulada. aí, hein, galera, na aula. Até, Fiquem aí, é a- rapidão. até é bom que chegou muita gente depois que eu comecei, mas o que que Hum. acontece, o Everton? A nuvem é o seguinte, vamos pensar aqui em conceitos de computação, em recursos, servidores, armazenamento, a rede. Isso tudo ele é muito elencado ao que a gente está falando de local, né? Então, o que empresas geralmente fazem? Elas têm em seus negócios os chamados data centers local. Ou seja, ela tem em casa esse data center, esses servidores, esses armazenamentos, esses dispositivos de rede dentro de casa, tá? E aí, o que que é a nuvem pública? A nuvem pública, ela é empresas que oferecem serviços de data center, ou seja, elas têm esses data centers, eles têm esses serviços de computação, e aí elas oferecem ao público para você subir, para você utilizar esses recursos para você subir seus recursos, para você subir seus serviços. Ou seja, a nuvem ela oferece isso através da internet. Ou seja, qualquer pessoa pode entrar lá, utilizar esses servidores, esses segmentos de infraestrutura, e aí você vai utilizar isso através da internet sem se preocupar e sem se preocupar com nada com esse segmento de servidores, storage, de armazenamento, de rede. É basicamente o seguinte: é, esses serviços eles são ofertados para pessoas. Então eu, Lucas, eu posso entrar ali no console da AWS, posso entrar ali na Azure, na Google Cloud, eu crio minha conta e aí eu vou lá, subo um servidor, subo lá uma instânciazinha, uma maquininha virtual. Na verdade, aquela maquininha virtual ela está utilizando recursos dentro ali de um data center que eu não estou vendo nada, eu não tenho gestão de nada, mas quem está fazendo essa gestão de infraestrutura, de servidores, é o próprio fabricante. No caso, é o próprio Isso, AWS. isso, E aí eu vou usar isso como um serviço, basicamente. isso. Entendeu? Porque como é que surgiu o Everton no caso da AWS? Lucão, a sua câmera deu uma travada. Como é que surgiu isso, cara? Jeff Bezos viu que a Amazon ela tinha um data center enorme ali. Mas ele precisava daquele data center, por quê? Porque nos dias de Black Friday e dos feriados ali nacionais lá dos Estados Unidos, ele atingiu o pico daquela unidade computacional. Só que ele reparou que nos demais dias, nos dias normais, assim, de semana, o Jeff Bezos falou, cara, não gasto nem 30% daqui das máquinas que eu comprei. Então ele falou, vou alugar. E aí o que que a gente faz do outro lado? A gente aluga. Aí basicamente a gente aluga um pedaço do data center da Amazon. Hoje ele viu que isso dá muito dinheiro e se eu não me engano, a AWS hoje ela tem uma fatia gorda, né, Lucão? Do Exatamente. faturamento da Amazon, é uma fatia absurda. Brunão Exatamente. está falando aqui que é importante dizer que o cenário de migração para a nuvem tem que ser bem estudado e, se possível, bem apoiado por profissionais com expertise. Só para ilustrar, pois fizemos uma migração bem fora do padrão e de muito sucesso graças à expertise desses dois que eu vos falo além dos demais. É Tamo isso aí, junto, turma. Brunão. A gente, no nosso trabalho CLT, o Brunão, ele é um dos nossos clientes e a gente, o serviço de migração, ele tem que ser muito bem estudado, por quê? Porque a gente tem que pegar ali o nível que você está gastando ali de processamento, CPU, memória, e transformar isso com máquinas que são compatíveis na AWS, e além do mais, a gente tem todo o aparato de rede que a gente vai ver ao longo do curso, e de outras features que é importante a gente ter aí o conhecimento, tá, pessoal? O Marcelo Eu- tá falando aqui também. Pois é, Pode eu falar? até tô vendo que o Marcelo falou, é Uhum. exatamente isso, Marcelo. É. Tanto é que eu até comentei quando eu estava falando aqui de redução de custos, que a gente tem que olhar isso aqui com muito cuidado quando a gente está falando de custo.
Eu posso ir lá na qualquer nuvem e subir um servidor que vai ser um servidor extremamente caro e aí vai me cobrar algo Isso, absurdo. Quando a exato, gente está falando aqui de redução de custo, a gente tem que entender um cenário seguinte. Eu tô parando de preocupar com data center, com gestão de servidores. exato. Então eu não estou preocupando mais com energia, eu não estou preocupando com ar-condicionado, eu não estou preocupando ficar preocupando com instalar servidor físico, instalar sistema operacional. Então, quando a gente está falando aqui em redução de custos, é nesse sentido. É a gente Isso, pegando a solução como um todo. Então, como entrega, como agilidade, como rapidez. E aí sim, esse cenário, a gente vê como um benefício forte a utilização desse tipo de serviço. exato. Mas é exatamente isso. Boa colocação. Então, acho que já aqui só para recapitular, então Uhum, nuvem, a parte híbrida, que é aquele segmento ali que vai ter as duas localidades, né? Vou ter um data uhum, center local e nuvem, e o uhum, famoso on-premise, tá? Então é muito importante, principalmente quem que vai fazer a certificação, pegar esses conceitos e entender muito bem, tá? Principalmente, às vezes vão ver que é on-premise, às vezes esses termos eles são importantes, tá? Exatamente porque eles caem muito em certificação, tá? uhum. Então, pode falar, Dagão. Aí, eu só ia falar assim, mas você deve estar pensando nesse momento, não vou fazer certificação. Galera, pesquisem na internet quanto que ganha hoje um profissional de AWS certificado. Aí E faz depois você vai querer diferença. fazer É. certificação. Aí você vai lembrar desse slide. Então preste atenção no que o Lucas está falando aqui. Depois eu vou jogar esse slide para vocês lá no grupo também, tá? E Pode faz continuar, diferença, Lucão. faz diferença. Principalmente, às vezes, empresas que não são de TI, elas vão pegar Isso. aqueles candidatos que têm a certificação e elas vão olhar eles e mais do que outros que não têm certificação, tá? Então, acho que é interessante colocar isso aí, e pesar isso aí. Já expliquei um pouco o que é a AWS. Isso aqui é só para a gente ilustrar, também não vou ficar muito tempo, não. É para vocês entenderem aqui o que é esse modelo de responsabilidade compartilhada. Quando eu falei muito ali, não, porque você não tem que preocupar com o servidor, não tem que preocupar com história, com armazenamento. O que que é isso? Na verdade, ele está exemplificado aqui. Quando eu estou na AWS, isso aqui na verdade é de AWS, mas isso aqui é para qualquer nuvem pública, tá? Exatamente. Eu não vou preocupar com hardware, eu não vou preocupar com servidor, eu não vou preocupar ali com armazenamento, storage, provisionamento ali de. Nossa, isso aí, eu não sei que tem muita gente aqui de infraestrutura local, mas não vou ficar preocupando com provisionamento ali de data store, com virtualizador. Isso aí realmente, cara, em empresas precisa de um funcionário para cada um dessas tecnologias, tá? Isso aí é muito comum, tá? E aí eu vou pegar isso aqui e eu vou passar. Quem que vai ter essa responsabilidade? A nuvem. Então, no caso, a AWS, ela vai ter que cuidar disso aqui para todo mundo. E aí, o que que eu vou chegar lá, vou fazer uma coisa na AWS, e aí eu tenho a minha responsabilidade, né? Então, o que que eu tenho que fazer para começar o meu negócio, para subir meus ambientes? Dados, gerenciamento de plataforma, subir minhas instâncias, configuração de sistemas operacionais das minhas redes, eu que tenho que preocupar de criptografia de dados. é, então é basicamente esse tipo de coisa, tá? Isso é questão de prova, tá? Na Practitioner despenca isso, tá? Modelo de responsabilidade compartilhada, você vai achar facilmente, assim, facilmente na Practitioner aí 3, 4, 5 perguntas. Então, se permita errar em outros aspectos, não erre isso daqui não, senão eu vou ficar triste com você. Não erra não, que isso aqui é fácil. Guarda, software, disponibilidade dos serviços, a disponibilidade dele, não a configuração, e o hardware é por conta da AWS, tá? Seu negócio vai ser configurar o software que a AWS vai disponibilizar e subir seu servidor para cima daquilo. Então, é você que vai definir sua rede, é você que vai montar a sua arquitetura, é você que vai fazer isso tudo. Então quer dizer que a AWS me oferece serviços aí que vão conseguir mitigar um ataque de DDoS? Sim. Mas é responsabilidade da AWS proteger meu ambiente? Não. Você tem que habilitar o Shield, por exemplo. Você tem que fazer ali as segregações nas camadas de ACL e Security Group, onde a gente vai ver na próxima rede, tá? Então, não errem isso, tá?
sempre entendam quando vocês forem fazer a prova e façam a prova que quando a gente trabalha com a AWS, a gente não precisa preocupar com a parte antes do seu negócio, mas a de depois é totalmente nossa, tá? O Guilherme está perguntando aqui, Lucão, todo tipo de dado pessoal é responsabilidade do cliente, certo? Certíssimo, Correto. tá? Inclusive, se você tiver um negócio que precisa rodar sobre dados pessoais, qualquer coisa, a AWS ela vai ter ali 4 serviços, tá? Um dos mais famosos é o Mace, onde que é uma inteligência artificial que vai estar rodando ali no seu armazenamento, no seu serviço de armazenamento que chama Bucket, e ele fica varrendo ali dados sensíveis e te alertando, onde você consegue, com 3 cliques ali, colocar em compliances mundiais. No caso, tem LGPD do Brasil, então a gente consegue transformar o nosso ambiente em um ambiente de conformidade em LGPD. E de que forma eu certifico o ambiente, o João Pedro está falando? Bom, para você certificar o seu ambiente, você vai ter alguns frameworks. Essa pergunta é muito boa. Você vai ter alguns frameworks onde a AWS vai trabalhar. Isso é matéria para a próxima aula, mas só te adianto, não perca, ô João, que você vai saber. Mas só para te falar, a gente vai ter o NIST, a gente vai ter o Well Architect Framework da AWS, a gente vai ter o Security Maturity Model da AWS, onde que a gente vai pegar aí os 3 maiores frameworks de segurança do mundo e vai jogar tudo na sua tela. Vou te deixar com gostinho aí essa resposta, porque eu vou ficar 30 minutos falando disso na aula que a gente for falar. E aí eu vou agarrar vocês e minha barriga já tá roncando aqui, tá? E o Marcelo, Lucão, vocês como terceiros têm muitas discussões desses pontos, cliente, fornecedor... Ih, meu filho! Cliente, fornecedor, AWS, é mais curiosidade mesmo. Sim, a gente tem. Graças a Deus que a maioria dos nossos clientes já estão meio maduros e sabem ali dessa responsabilidade de qualquer um, tá? Mas a gente encontra algumas situações onde a AWS entregou o ambiente cru e o cliente tem um problema X, e sempre que acontece algum problema X nesses ambientes, o cliente pensa que é a AWS. Gente, a AWS não dá problema desse jeito, senão, imagina, Netflix dá pau, Banco Inter, Nubank, Itaú. Gente, a AWS foi feita para não cair. A AWS não foi feita para cair. Então, quando alguma coisa der problema no seu ambiente, considere-se a possibilidade de você pensar que você fez alguma coisa de errado, porque é muito difícil mesmo. Concorda ou sem corda, Lucas Diniz? Não poderia colocar de melhor forma. Para, muito bom. É exatamente Respondido aí, isso, cara. pessoal. É exatamente isso, cara. Pincelou bem exatamente o que a gente passa e é Ó, exatamente isso, tá? o Brunão falou aí, ó, 1 ano e 7 meses, zero indisponibilidade, tá vendo? Não é porque é nosso cliente, não, tá pagando nada pra ele, não, É, tá? Mas Brunão é prata Brunão da vê como é que casa. é na prática, tá, pessoal? É, pular o próximo slide, Lucão. Vou pular aqui. Pô, já ia almoçando? Uau. Jantando, né? Ué, já tá na hora de jantar, pô. É isso aí. Isso aqui pra gente só já tá finalizando, tá, pessoal? Então, um pouco sobre, eu até tinha comentado lá atrás, sobre entrega de conteúdo. Então a gente vai separar aqui em 3 pontos maiores aqui. Região, que é uma localização, né? Uma localização geográfica que é baseada e assediada em algum país, tá? E aí podem existir mais de uma região em um país, beleza? E aí a região ela vai ser basicamente centros com vários data centers, tá? A região ela não pode ter somente um data center, ela tem que ter pelo menos 3 data centers, tá? Então, a região ela é uma localidade. Então, região, no caso do Brasil, só tem uma região, é, que é em São Paulo. E aí, São Paulo tem a região lá na AWS. Dentro da região, ela vai ter as Availability Zones, que são as zonas de disponibilidade. Zonas de disponibilidade são de fato os data centers. Então, em São Paulo, vão ter 3 zonas de disponibilidade. Então, vai ter o zona 1, zona 2 e zona 3. Essas zonas, elas têm pelo menos 40 quilômetros de distância entre cada uma. Para que isso? Isso é para garantir alta disponibilidade.
E aí esse que é o bacana, esse que é o interessante. Você tem seus serviços, por exemplo, você tem a possibilidade de subir seus serviços em mais de uma zona de disponibilidade para caso aconteça alguma catástrofe local em São Paulo, você tem a certeza que seu dado está lá em secundária, tem uma região ali, tem uma zona de disponibilidade secundária. Tá? E aí começam a surgir arquiteturas que são extremamente disponíveis, que elas têm uma entrega ali de alta disponibilidade, segurança para exatamente proteção contra desastres. Isso é bem interessante, bem legal, tá? E aí eu vou mostrar um pouco ali depois. Tem um site que é na própria AWS que ela mostra um pouco sobre isso, sobre as regiões, sobre as zonas. E tem as Edge Locations, que são os CDNs, que é para entrega de conteúdo. Então, se a gente for pensar aqui no Brasil, o Brasil é um país gigantesco, né? Porém, só tem a região ali de São Paulo, que é basicamente a cidade de São Paulo ali, que tem entre 40 quilômetros ali, a grande São Paulo ali, que vai ter as zonas de disponibilidade, os data centers. Mas eu estou lá no norte e eu estou querendo uma entrega de conteúdo muito rápida, com uma latência assim, de sub-milissegundos. Se eu tiver que ir lá em São Paulo para fazer ter meu site web ali nessa região lá de São Paulo, eu não vou ter essa latência baixíssima, eu não vou ter essa entrega de conteúdo rápida. E aí o que a AWS tem são as Edge Locations. As Edge Locations, elas são pontos espalhados pelo mundo inteiro que garantem essa entrega de conteúdo de forma extremamente rápida. Então Edge Locations não são data centers, tá? Então, são zonas de entrega de conteúdo. Então, vai ter espalhados pelo Brasil. E aí são inúmeras, tá? Umas antenas, Lucão, É tipo, é um é, ponto ali, uma antena da AWS, igual tem exatamente, de da exatamente. Vivo aí no É, na sua cidade. É uma antena dessa, entendeu? exatamente. Para você não ter que ficar toda hora tendo que ir lá para São Paulo para ficar Exato. fazendo essas consultas de suas aplicações. Então, é umas antenas aí para fazer essa entrega de conteúdo. Isso aí. O que que a gente precisa entender então aí para fazer prova Availability Zone Data Center? É, Edge Location são pontos aí diferentes. Não coloca antena não, porque não vai ter essa é, opção. Mas entenda isso aí como antena aí replicadora de sinal, tá? Pensa aí num duplicador de Wi-Fi. É é, um Edge Location aí a nível de rede, tá? é. E sempre atento, porque vão ter palavras-chave, tá? E aí, Exato. região, palavra-chave é geográfica, tá? Vai ter essa palavra aí, geográfica, região. Alta disponibilidade, availability zones, zona de disponibilidade. E entrega de conteúdo, cache de dados, edge location, tá? Isso aí Exato. pode ter Uma certeza, vai mata, ter essa questão na prova. com certeza. É o último slide, tá? Isso aqui é só para a gente exemplificar um pouco quando a gente aí está falando de modelos aí de nuvem, a gente vão existir três modelos, tá? Então, dentro da AWS, você vai ter esses três modelos espalhados em vários serviços, tá? E aqui eu exemplifiquei três, tá? Nós exemplificando três. Então, vão existir o IaaS, que vai ser a infraestrutura como serviço, tá? E aí o que é isso? O que é infraestrutura como serviço? Você vai ter que realizar seu provisionamento de infraestrutura, ou seja, seu provisionamento de rede. Isso aqui não é servidor hardware, não, tá? Isso aqui não é dispositivo, não. Isso aqui é rede. Você vai ter que provisionar sua rede, sua VPC. Você vai ter que provisionar ali as suas redes dentro da sua VPC, as suas regras de firewall. Então, o IaaS, eles são basicamente infraestrutura como serviço. E aí, com isso, por exemplo, você consegue provisionar a sua EC2, que é sua máquina virtual, tá? Isso. Só para galera que ainda não sabe o que é VPC, entende-se VPC como exemplo. A AWS, você comprou um terreno no condomínio AWS e a AWS te deu o lote. Só que esse lote não tem cerca, não tem nada, tá? Você vai montar sua casa ali. A VPC é a cerca que você vai colocar no seu lote, onde você vai mostrar que tudo que você estiver cercando ali, ou seja, naquela faixa de IP, eu vou trabalhar com o meu serviço, tá? Então, entende-se VPC dessa forma, que a gente vai aprofundar um pouquinho na próxima aula. E já entenda-se aí que tudo dentro da AWS é feito a partir de uma VPC, tá? Lucão? Perfeito, eu adoro esse exemplo seu, cara. Eu sou um cara Esse exemplo é criativo, né, muito cara? bom, cara. Sou um cara. Minha mãe sempre falava que eu era criativo. Muito bom. Não canso de escutar esse exemplo. Quando a gente está subindo aqui, vão ter esses três modelos, tá?
quanto mais embaixo, você mais controle tem que dar nesses. Você tem mais controle, só que você tem mais trabalho, porque você tem que provisionar ali muito mais coisa. E aí, subindo um pouquinho mais, vai ter o PaaS, que é o PaaS, que é o Plataforma como Serviço, onde você hospeda seu software em ambientes que já estão com infraestrutura. E aí, dentro disso na AWS, você vai ter o Elastic Beanstalk, que é basicamente ali um serviço da AWS, que você basicamente você tem seu códigozinho lá da sua aplicação, você sobe ele lá, você pega seu código, você joga seu código ali nesse serviço, você tem que fazer algumas configurações em alguns refinamentos, e ele te entrega esse serviço, a sua aplicação já ali montada na infraestrutura. E aí por isso que é uma plataforma como serviço. Para quem é DevOps, Lucão, assim como a gente aí, de arquiteto, mas a galera mais aí de DevOps, esse serviço, quando a gente for falar de DevOps em desenvolvimento, a gente vai falar do Beanstalk. Esse serviço, galera, vai facilitar demais a vida de vocês, vocês não têm noção, tem noção. É legal mesmo. Guardem esse nome aí, Beanstalk aí, vulgo, não sei por que que a AWS fez isso, mas aí uma curiosidade aí já para quebrar o gelo, que Beanstalk é pé de feijão. Um dia perguntarei aí o porquê desse nome. Tem que perguntar pro Bezos por que que ele colocou Exatamente. Beanstalk. É, e a gente tem o software como serviço, que ele já você não tem preocupação ali com mais nada, basicamente. É simplesmente você usar um serviço. Só para por exemplificar o que que é um SaaS, é basicamente um software. Ou seja, você entra na Netflix, a Netflix é um SaaS. É um serviço ali que já está pronto. Você entra, faz seu login, você acessa ali seu. Então, isso são serviços, softwares como Tá, serviço tá na AWS, né, Lucão? Só que, para deixar. que Tá tá na na AWS. AWS. Na hora que você está utilizando a Netflix, lá tem vários serviços, entre serviços ali da AWS, inclusive EC2, que estão sendo utilizados para provisionar ali seu filminho, sua série de TV. E aí, Exatamente. isso é bem interessante. Tem até um case ali na AWS que é bem legal da Netflix, cara. Já recomendo aí para vocês darem uma olhada. E a AWS também vai ter vários cases aí de clientes grandes que vão ter lá nos blogs, cara, que são muito interessantes, que eles vão falar de dificuldade, implementação, como que é de forma mais geral, assim, como que é a arquitetura. A gente também está conversando aí com grandes players do mercado para vir dar uma palestra para vocês, tá? Então tem muita coisa interessante aí. A galera, graças a Deus, todo mundo abraçou, vocês ajudaram a divulgar o projeto. Então tem gente que está vindo aí falar um pouco sobre experiência em TI, em cloud, em AWS. E é claro, né, que é o mais importante aqui, direcionar a carreira aí de cada um de vocês, tá? Então aguardem aí por coisas boas. Exatamente. E para finalizar, um pouco do conteúdo das próximas aulas, tá, pessoal? Então, começamos aqui, hoje foi uma aula 0.0, marco zero, introdução à nuvem AWS. E aí a gente vai passando, basicamente são como se fosse uma construção lenta, né? Entre o que é o início da AWS até em ferramentas ali um pouco mais robustas, ferramentas ali complementares. E aí a gente vai começar com a aula 1, a próxima aula vai ser redes, depois vai ser computação para a gente falar aí de principalmente EC2, depois a gente vai falar de armazenamento, falar de storage, de quais serviços a gente pode usar para armazenamento, para armazenar seus dados. Banco de dados, tá? Vários bancos de dados, como que a gente vai falar um pouco ali de licença, de como funciona ali banco de dados relacional, não relacional na AWS, como que eu faço isso na AWS. Ferramentas de desenvolvimento, isso aí é para a galera de desenvolvimento mesmo, dos devs. Então, principalmente DevOps aí, a gente vai falar bastante aí dessas ferramentas, que tem bastante, cara, e tem muita coisa legal, esteira, versionamento de código. Segurança, que é um assunto extremamente importante, não negligenciem segurança, tá? Então vamos falar de segurança, no caso esse aí o especialista, o Dogão vai falar de segurança. E a última aula a gente vai fazer uma simulação, uma aula mais ali, um pouco mais técnica ali, mostrando um pouco mais de consoles, alguns serviços, e uma revisãozinha final do conteúdo para a gente fechar esse primeiro cronograma aí. Observações, pessoal. É a última aula
desse curso. Aí o que a gente faz? Volta, tá? E aí a gente vai falar de outra coisa, de arquitetura, desenvolvimento, sei lá, e a gente vai começar falando. E o Marcelo tá falando aqui, Lucão. Sei que vocês sabem o quanto essa atitude de disponibilizar tempo e conhecimento irá mudar muito a vida das pessoas. E acima de tudo, sem custos. Muito obrigado mesmo. Guilherme tá falando aqui também que muito bom, estou partindo do zero absoluto, vai me ajudar demais, turma. É, a gente já fez curso aí que custa R$ 10.000 da AWS, tá? E cada um tem a sua maneira de ganhar a vida, tá tudo bem, mas eu não acho justo segurar isso para só quem pode pagar, ou então quem tá começando carreira, tá? Então a AWS, a escola AWS surge, espero que ninguém, nenhum dono aí dessas coisas aí me mate, porque eu quero ajudar muitas pessoas ainda, mas a escola AWS surge para você que tem vontade de entrar no mundo de TI, ou que quer se aperfeiçoar às vezes, mas custa caro, a gente sabe como é que é. Então a gente vai fazer, a gente vai, claro, a gente estuda, a gente ainda assina esses cursos para justamente trazer conhecimento para vocês. E de verdade, gente, é muito de coração. E continue aí divulgando, porque dá trabalho, é um tempo também. E a gente também coloca um pouquinho de dinheiro aí, tá? E é energia. Muita energia. Mas é bom ler uma mensagem dessa. E aí quando a gente vê essas mensagens aí de vocês, a gente vê que tudo vale a pena, tá? Então, se a gente conseguir transformar a vida aí de uma pessoa, não há dinheiro no mundo aí que pague isso pra gente. Então, contem conosco e a gente tá aqui. A gente tá aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aulinha. Ela foi muito simples, mas só para abrir o curso para vocês. E vamos pegar pesado com a gente aí, vamos firme e contem conosco. A gente agradece demais aí, muitas, muitas mensagens. Exatamente, Everton. Obrigado, Fabiana, obrigado. Chamem aí seus amigos, ainda dá tempo, a gente vai é, postar essa aula. Eu vou também, no decorrer aí das próximas aulas, a gente ainda não marcou as datas, tá? Mas eu vou postando materiais ali para a gente interagir no grupo, então no WhatsApp sempre vai ter muitas coisas, participem. E aí, o que a gente pede de vocês divulguem. Divulguem. Às vezes marquem a gente lá no LinkedIn, porque isso faz que a comunidade aumente cada vez mais e aí a gente consiga influenciar mais vidas, tá? Então, a gente aqui desse lado, a gente compromete estar com vocês aí até o fim e a gente tem certeza que vocês estarão aí conosco também, tá? Então, um forte abraço, 9h30 em ponto. Minha esposa tá querendo um abraço e um beijo e eu vou lá dar. Então, eu já volto e até lá, pessoal. Muito obrigado para quem ficou. Vocês são incríveis e tamo junto demais. Valeu, Tchau, pessoal. tchau, Até mais. pessoal.